Boa tarde a todos e todas. Portanto, o objetivo deste webinário é apresentar apenas alguns conceitos que são básicos sobre auditorias internas. Não toda a informação, uma vez que é muita informação portanto, que está relacionada com auditorias internas. Portanto, eu vou iniciar a apresentação, depois então, se houver alguma questão, haverá sempre então esse período que me podem colocar algumas questões sobre a apresentação que vou fazer agora. Portanto, este webinário diz que é auditorias internas. Antes de começar a falar de auditorias internas, gostaria de explicar então como é que se podem classificar as auditorias, porque existem vários tipos de auditorias. Existem várias classificações. Eu aqui trouxe uma classificação que pode ser quanto às entidades promotoras, e essa classificação pode ser quanto às entidades, às atividades a auditar. Já me estão a ouvir melhor? É que está a haver aqui uma pessoa que diz que não ouve. Ok, pronto, tenho que segurar no microfone que é para ser mais alto. Pronto, então voltando atrás. Os tipos de auditorias podem-se classificar em dois grupos, quanto às entidades promotoras e quanto às atividades a auditar. Quanto às entidades promotoras, é aqui que vamos ter a classificação de auditorias internas. Portanto, neste caso, as auditorias podem ser de primeira parte, segunda parte ou terceira parte. Na apresentação até podem ver uma tabela, esta tabela é mesmo retirada da norma, portanto, da 19.011, eu peço desculpa que tenho aqui um erro. Portanto, as auditorias podem ser classificadas primeira, segunda ou terceira parte, sendo estas auditorias internas as de primeira parte, que é aquelas que nós vamos abordar agora aqui neste webinário. Só para ficarem também a conhecer, portanto, as auditorias internas são auditorias de primeira parte, as auditorias externas podem ser de segunda ou terceira parte, sendo que as auditorias de segunda parte são as auditorias a fornecedores. Existem muitas vezes clientes que subcontratam auditores para fazer auditorias a seus fornecedores, ou então auditores internos dessa empresa. As auditorias de terceira parte, que são, por exemplo, as auditorias da entidade certificadora, isto quando as empresas implementam um sistema de gestão e depois passam para uma certificação. Então, a entidade certificadora, não queria estar aqui a mencionar nomes, vem fazer auditoria à empresa para verificar se, ou seja, pode obter ou não o certificado. Aquelas que nos interessam agora são as auditorias internas. Isto quanto à entidade promotora. Quanto às atividades a auditar, também existe uma classificação que pode ser auditorias aos sistemas, aos processos tecnológicos, aos processos de gestão, ao produto, serviço, etc. As que nos interessam são aos sistemas, para este efeito webinar, ou seja, um sistema de gestão da qualidade. Quanto às competências dos auditores, nós podemos dividir estas competências dos auditores, portanto, em dois tipos. O comportamento pessoal, da forma como nós comunicamos durante a auditoria é muito importante. Aliás, na minha opinião, até é das coisas mais importantes, porque se não soubermos comunicar corretamente durante a auditoria, o auditado pode não entender e até pode fazer interpretações erradas, né? E mesmo nós também podemos estar a não interpretar o que está a passar na empresa. Portanto, existem regras e comportamentos que devem ser seguidos. Normalmente, na formação do curso, aborda-se mesmo a comunicação e os comportamentos que os auditores devem ter durante a auditoria. Outra parte será os conhecimentos e o saber fazer. Portanto, para realizar auditorias também é preciso saber fazer auditorias. Isso também normalmente é com treino e com formação. Eu trouxe só alguns exemplos a nível do comportamento pessoal. Portanto,
Aliás, esta informação até vem na norma. Existem mais, até tenho as reticências porque são várias. Portanto, um auditor deve ser ético, deve ser uma pessoa de espírito aberto, deve ser responsável, portanto, também deve ter confiança no seu trabalho. Portanto, existem vários comportamentos que devem ser seguidos pelo auditor. Mesma forma como faz as questões, existem regras para fazer as questões e para colocar a questão. Se colocarmos a questão na positiva ou na negativa, por exemplo. Portanto, existem vários comportamentos que nós devemos seguir e que devemos ter depois no decorrer da auditoria. Isto até nas diferentes fases da auditoria. Quanto aos conhecimentos e saber fazer, como é óbvio, é preciso saber quais são os métodos de auditoria que devem ser utilizados. Devíamos conhecer a norma de referência, porque por acaso que estamos a falar da qualidade, portanto, devemos conhecer a norma, a ISO 9001. Se estivermos a falar de auditoria no sistema de gestão ambiental, deveremos conhecer a norma, portanto, da 14001, portanto, que está relacionada com o ambiente, ou outras normas. Portanto, é importante conhecer, portanto, a norma de referência e também, para fazermos auditorias, também devemos saber implementar o sistema. Portanto, se estamos a falar de qualidade, não faz sentido eu fazer uma auditoria no sistema de gestão da qualidade se eu não faço ideia como é que se implementa um sistema de gestão da qualidade, que documentação é que deve fazer parte de um sistema de gestão da qualidade, portanto, não é só a norma. O contexto organizacional tem a ver com conhecer, por exemplo, o setor da atividade. Portanto, eu não posso fazer uma auditoria, um exemplo, uma indústria, por exemplo, de vidro, se nunca não faço ideia como é que é o processo do vidro. Portanto, aí também ter experiência naquele setor da atividade. Como é que funciona uma empresa? Também é importante saber se for uma auditoria uma empresa. Por exemplo, se for uma auditoria uma IPSS, que são os lares, centros de dia, como é que funcionam esses lares, esses centros de dia. Portanto, também temos que ter conhecimento mínimo como é que funciona aquele tipo de empresa ou aquele tipo de serviço. Exigências legais. Também faz sentido sabermos a legislação aplicável àquele produto ou serviço que nós vamos auditar. Portanto, em relação à linha A, portanto, que vem na apresentação, eu ainda vou falar um bocadinho dos princípios, procedimentos e métodos da auditoria, porque isso é a nível de formação que nós adquirimos esses conhecimentos e essas competências. As outras, portanto, também passei com formação, mas também com experiência, não é só com a formação. A nível então, das auditorias internas, existem várias técnicas que podem ser utilizadas nas auditorias. Estas técnicas não são só para as auditorias internas, para outro tipo de auditorias. Normalmente, as auditorias são feitas por amostragem. Nós não conseguimos, num dia ou dois, dependendo do que estiver programado, auditar todo o sistema, todos os documentos, todos os processos, procedimentos do sistema de gestão da qualidade. Portanto, faz-se uma amostragem. Normalmente até se refere no relatório da auditoria que a auditoria decorreu por amostragem. Portanto, a empresa até já sabe, mas convém sempre referenciar isso. Até podemos na reunião da abertura também reforçar essa situação. Verificação documental, ou seja, nós vamos verificar os documentos que a empresa tem do seu sistema de gestão da qualidade. Entrevistas, estas entrevistas que são feitas aos colaboradores da empresa, portanto, que são os auditados. Então, nós podemos abordar, por exemplo, colaboradores que estejam na produção ou então noutras áreas. Portanto, até é bastante importante para conhecer o funcionamento da empresa e verificar se aquilo que está escrito, por exemplo, se for um procedimento escrito, se aquilo que está escrito, se realmente na prática eles estão a executar. A observação direta, portanto, também é uma ferramenta que é muito utilizada, ou seja, nós olhamos e verificamos o que é que estão a fazer.
A inspeção e reinspeção de itens e trabalhos é, por exemplo, se um colaborador estiver a fazer uma medição, ou se tiver necessidade de fazer uma medição de um determinado produto, nós podemos pedir para fazer na nossa frente, para ver como é que estão a fazer essa verificação. Portanto, isto é apenas um exemplo. A avaliação dos recursos e instalações, portanto, verificamos ao nosso redor como é que estão as instalações, bem em casa ou não o produto ou o serviço. A rastreabilidade, também podemos fazer, tentar seguir a auditoria de uma forma de rastreabilidade para ver como é que o processo é executado. Isto são apenas algumas técnicas, não estou a referir todas, trouxe aquelas que são mais frequentes e aquelas que acabamos por utilizar sempre em todas as auditorias. A nível de fases da auditoria, existe uma fase que é o início da auditoria, esta fase é antes, para dizer início da auditoria, é antes do dia propriamente dito da auditoria. É quando são definidos os objetivos, o âmbito da auditoria, quando é selecionada a equipa auditora, também é selecionado quem é que vai ser o coordenador. Portanto, é tipo uma preparação, ainda antes da preparação propriamente dita. Mas é uma fase que é muito importante. Nós não vamos fazer uma auditoria sem saber qual é o objetivo e qual é o âmbito da mesma. Depois temos a seguir a preparação para as atividades da auditoria no local. Eu acho esta fase muito importante. É aqui que nós fazemos o plano de auditoria. É aqui que o auditor se prepara depois para o dia da auditoria, em que pode fazer, por exemplo, uma lista de verificação com questões que depois pode fazer no dia da auditoria. Portanto, analisar a documentação. Normalmente, quando é solicitado ao auditor que vai fazer uma auditoria, nós pedimos alguns documentos. Portanto, no caso de uma auditoria ao sistema de gestão da qualidade, normalmente pede-se, por exemplo, o manual da qualidade, para já é pedido. Depois, se calhar daqui a algum tempo vamos deixar de pedir, porque a revisão da norma não vai ser obrigatório a empresa ter um manual da qualidade, mas para já pede-se o manual da qualidade, porque está lá uma série de informação. Normalmente também pedimos o organigrama da empresa, os processos, ou seja, quais são os processos que a empresa tem, os procedimentos documentados, portanto, a norma obriga a ter os procedimentos documentados, também nos pedimos. Portanto, temos uma série de informações. A legislação, temos também aqui uma listagem da legislação aplicada a produtos e serviços, para depois verificarmos já, antes da auditoria, se está a ser cumprida ou não, ou seja, se fizeram um levantamento correto. Quanto a esta preparação, portanto, normalmente, com essa documentação que a empresa nos envia antes da auditoria, convém que seja com vários dias de antecedência, nós fazemos o plano, que também devemos enviar, eu normalmente digo 2, 3 dias no mínimo, até se for mais, melhor, mas no mínimo 2, 3 dias o plano da auditoria para a empresa analisar e verificar se os responsáveis vão estar todos disponíveis naqueles horários que nós definimos e se é possível executar daquela forma a auditoria. Para além do plano, então também nos preparamos. Eu normalmente o que faço é uma lista de verificação que sigo até o próprio plano, com algumas questões ou algumas situações que até verifiquei nos documentos, que quero questionar e quero analisar depois no próprio dia da auditoria. Portanto, isto será a fase de preparação. Depois temos a execução da auditoria propriamente dita, ou seja, que é no dia da auditoria. Claro que esta execução da auditoria tem também várias fases. Começa logo pela reunião de abertura, onde a gestão do topo, os responsáveis dos processos ou outros elementos também que a empresa considera importantes vão estar nessa reunião de abertura. Depois haverá a execução da auditoria propriamente dita e temos depois no final também a reunião de fecho, a elaboração do relatório e por aí fora. Que já tenho aqui então na linha de preparação, aprovação e distribuição do relatório da auditoria. Coloquei aqui separado porque a questão da distribuição do relatório. Há auditores que entregam o relatório no próprio dia,
e há outros que entregam depois. Depois depende do acordo com a empresa. Isto numa auditoria interna. Portanto, quando estamos a falar de auditorias da entidade certificadora, normalmente é no próprio dia. Quando é interna, é que existe então essa flexibilidade, devemos questionar a empresa também se quer já o relatório no próprio dia, se não há problema ser 1 ou 2 dias depois. Portanto, é sempre entre acordo entre ambas as partes. Documentos que são importantes, então, elaborar para a auditoria. É o plano de auditoria. Eu tenho aqui até alguns tópicos que devem fazer parte de um plano. O plano de auditoria deve ter os objetivos da auditoria, quais são os critérios, quais são os documentos de referência, incluindo a norma de referência, qual é o âmbito da auditoria, ou seja, que é que nós muitas vezes chamamos âmbito de certificação, as datas, os locais onde a auditoria vai ser realizada, porque há empresas que têm mais que um local, portanto nós podemos realizar a vários locais, pode ser apenas um, depende. Depois temos horários, portanto, por exemplo, às 9h30, reunião de abertura, e que devem estar presentes determinados elementos. Portanto, isto também fica no plano. Depois, às 10, pode ser a gestão do sistema. Portanto, temos que colocar, portanto, tudo com o horário, o que é que vai ser auditado e quem é que deve estar presente na auditoria, a nível dos auditados, e também, se houver uma equipa auditora, ou seja, ser mais que um auditor, também podemos fazer referência a qual é o auditor que vai estar presente naquele horário e que atividade é que vai auditar. Porque muitas vezes, quando é mais que um auditor, nós dividimos, não estão os 2 ou 3 auditores ao mesmo tempo, com as mesmas pessoas e com o mesmo processo. Como eu tinha mencionado já anteriormente, como devemos enviar anteriormente o plano de auditoria, devemos receber a aprovação do mesmo, antes da realização da auditoria. Na reunião de abertura, também temos por hábito, apesar de já estar aprovado o plano, novamente questionar a empresa se pode ser executado aquele plano ou se é necessário fazer alterações, porque pode surgir algum problema com a empresa e naquele momento um dos elementos não poder, por exemplo, da parte da manhã, se poder da parte da tarde, e nós temos como auditores ter essa flexibilidade, portanto, até de fazer esse ajuste na hora. A nível da lista de comprovação, ou checklist, portanto, eu até trouxe aqui um mini exemplo, portanto, as questões que nós queremos fazer à empresa. Eu normalmente coloco, aqui por acaso não tenho, mas coloco até as horas, por exemplo, a primeira reunião de abertura, mas depois a seguir vamos supor que é gestão do sistema. 9h30, gestão do sistema. Coloco as questões que quero fazer quando estiver a auditar a gestão do sistema. Assim é muito mais fácil, eu posso seguir aquela lista e tu mandas anotações. Mas pronto, é uma forma de trabalhar, depois que cada auditor também tem a sua. Nem todos têm o mesmo procedimento nesta parte. Também aproveitei para trazer, portanto, a questão das não conformidades das oportunidades de melhoria, porque depois, ou seja, no decorrer da auditoria, vamos ter que ir tomando as nossas anotações, que são as constatações que vamos também obtendo no decorrer da realização da auditoria, e que algumas delas vamos ter que as classificar como não conformidades ou oportunidades de melhoria. Não conformidades, eu até tenho aqui uma definição, não bem uma definição, mas mais uma explicação. É quando, portanto, não há o cumprimento de algum requisito, que pode ser o requisito da norma, pode ser um requisito a nível da própria empresa, por exemplo, a empresa dizer que num procedimento que é terminado o colaborador que executa uma função, mas depois verificamos que na prática não é. Pode ser uma não conformidade. Ou então mencionar que é preenchido
o impresso X e depois verificamos que esse impresso nunca foi preenchido. Portanto, aqui serão não conformidades. Portanto, que pode ser então a nível de não cumprir com o que está subscrito pela organização, ou então não cumprir mesmo uma parte da norma, por exemplo. Muitas vezes existem não conformidades na nível da revisão do sistema, porque a empresa não contemplou todas as entradas que são mencionadas na norma. Portanto, aqui já é não cumprir um requisito da norma. Oportunidades de melhoria. Portanto, não são não conformidades, são situações que ficam, digamos, ao critério da empresa implementar ou não, mas que o auditor verificou que a empresa ainda pode melhorar. Portanto, não está mal, não é? Mas ainda há ali algo que pode melhorar. E com a experiência que o auditor tem, até pode, então, sugerir essas oportunidades de melhoria. Quanto ao relatório, o relatório deve ser o mais completo possível. Normalmente é elaborado pelo auditor coordenador, claro que sempre com o apoio dos outros auditores, e deve ter várias informações: os objetivos da auditoria, o âmbito, como também já tínhamos no plano, o cliente da auditoria, com a identificação dos vários elementos da equipa auditora, desde quem é o coordenador e que são os outros elementos, as datas e locais onde decorreu a auditoria, os critérios da auditoria, as tais constatações, que são classificadas como não conformidades ou oportunidades de melhoria, e também devemos fazer referência no relatório ao requisito da norma que não está a ser cumprido, e as conclusões da auditoria, em que nas conclusões podemos ter tipo um resumo, em que podemos até mencionar os pontos fortes, os pontos fracos da auditoria. Também é importante não só mencionar o que está mal, né? Também mencionar algumas coisas que estejam bem a nível da empresa. Também ainda pode ser anexada o plano, portanto, há quem o faça, uma listagem de quem é que foi contactada durante a auditoria, portanto, com os nomes das pessoas às quais se fez as tais entrevistas. Portanto, aqui está o tal resumo, portanto, da auditoria. Portanto, isto já são situações que podemos não acrescentar, não é? Podemos também mencionar até nesse resumo, podemos até mencionar se os objetivos da auditoria foram alcançados ou não. A questão da confidencialidade, portanto, também é muito importante mencionar que a documentação à qual nós tivemos acesso, a informação que tivemos acesso, que portanto, é confidencial, uma vez que temos acesso a muita informação enquanto auditores. E pronto, era esta pequena apresentação que eu queria fazer, portanto, é tipo mesmo um resumo das auditorias internas, porque há muito mais.